Olá! Estamos aqui de novo com mais uma aula do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre epilepsia e trabalho. Nós sabemos que o trabalho é uma atividade de ajustamento psicossocial, né? É super importante para todo mundo, para qualquer cidadão. Proporciona uma aceitação social, autonomia, liberdade financeira, identidade social e até autoestima, autoconfiança, né? Quem tem trabalho tem uma importância, se sente importante para a sociedade. Atualmente, nós temos um mercado muito competitivo, que tem um nível de exigência cada vez maior, né? O desemprego está muito grande, existe falta de motivação e existe falta de remuneração proporcional, né? Então, nós já temos um mercado competitivo normal nos dias de hoje. Agora, imagine isso tudo acrescido de uma doença crônica, no caso, a epilepsia. Quando a gente fala em pessoas com epilepsia e trabalho, o que a gente tem é que existe uma maior dificuldade não só para conseguir emprego, mas também para manter emprego, né? A gente sabe que algumas pessoas com epilepsia até conseguem, né? A questão conta ou não conta que tem epilepsia, a gente vai falar também disso numa próxima aula, mas será que é melhor contar? Tudo bem, você não conta, você entra para uma empresa, mas de repente tem uma crise. Muitas pessoas não conseguem manter o emprego por causa disso. E existe realmente um maior índice de desemprego e de subemprego para pessoas com epilepsia. Isso tudo está relacionado a quê? Quando a gente fala em trabalho em epilepsia, a gente precisa lembrar de 3 aspectos fundamentais. A questão dos aspectos biológicos das epilepsias, o mercado de trabalho em si e o estigma. Quando a gente fala em aspectos biológicos, a gente está falando nas causas, muitas vezes, da epilepsia. A lesão que causa a epilepsia, ela tem diferentes graus de comprometimento funcional. Então, tem pacientes que praticamente não apresentam nenhuma dificuldade associada. E tem outros que têm dificuldades grandes associadas. Então, quando a gente fala em lesão, em causa da epilepsia, a gente precisa levar em conta isso. A mesma questão é o tipo, a frequência e a severidade das crises epiléticas. Nós temos um comprometimento que varia, desde pessoas que têm uma crise por mês até pessoas que têm 20 crises no dia, né? Tem gente que tem simplesmente um apagamento, tem pessoas que têm convulsões. Então, a gente tem uma diferença, né, nesse espectro de epilepsia. Os efeitos colaterais das medicações. Nós temos alguns pacientes com epilepsia que sofrem mais com os efeitos colaterais e algumas medicações que causam maiores efeitos colaterais. E a questão da imprevisibilidade das crises, né? Então, esses fatores são fatores que podem prejudicar, podem influenciar a pessoa no trabalho, tanto para conseguir como para manter. Mas o que a gente tem visto é que quando a gente vai ver realmente no dia a dia, quando a gente vai ver pesquisas que falam sobre trabalho e epilepsia, a gente vê que como que é a questão de crises epiléticas parciais e generalizadas com relação ao emprego. A gente vê que tanto qualquer uma das crises generalizadas e as parciais complexas, né, que tem perda da consciência, que tem tudo aquilo, são as que mais influenciam a capacidade para o trabalho. Pessoas que têm simplesmente crises parciais, a influência não é tão grande. Controle e não controle das crises. Será que isso influencia? Estudos têm mostrado que não. Tanto você tendo controle das crises como não tendo controle, a capacidade para o trabalho é a mesma. E o tempo de duração da epilepsia, hoje a gente já sabe que não tem relação com a capacidade laborativa da epilepsia. Não interessa se a pessoa tem epilepsia há 10 anos ou se a pessoa tem epilepsia há 1 ano. Isso não influencia a capacidade de trabalho desse paciente. Quando a gente fala em mercado de trabalho, o que influencia? A primeira questão é o trabalho formal e informal, né? Será que a gente precisa realmente considerar como trabalho só o mercado formal? Será que algumas pessoas não podem ter no mercado informal uma fonte importante de renda, uma fonte de responsabilidade, uma fonte até de autonomia, de prazer, né? Então, o trabalho informal, que muitas vezes não é tão considerado, não é tão reconhecido, pode ser muito importante. E a questão da adequação ao tipo de atividade exercida. Para a epilepsia, um operador de máquinas ou um telemarketing?
Se a pessoa tiver muitas crises, é claro que para um operador de máquinas é mais complicado, porque pode acontecer um acidente. Então, o telemarketing, se ele tiver crise, a única coisa que vai acontecer é desligar o telefone. Então, não tem um risco muito grande para esse paciente ou para a pessoa que está do outro lado. E é importante, quando a gente fala em mercado de trabalho, que essa pessoa com epilepsia acredite em si mesmo para conseguir ser inserida nesse mercado de trabalho. Nós sabemos que o primeiro passo é esse, né? E quando a gente fala na questão dos empregadores, com relação ao mercado de trabalho, quais são as justificativas, os medos que os empregadores têm em contratar uma pessoa com epilepsia? A primeira questão é o medo das crises causarem acidentes, né? Que é o que a gente falou agora. A IBI, que é o Escritório Internacional dos Pacientes com Epilepsia, em 66, ele fez um workshop ressaltando que não existe mais risco de acidentes no trabalho quando ele compara pessoas com epilepsia e pessoas da comunidade em geral. Então, lá em 66 aconteceu isso, ele falou que não tem risco maior. E isso foi comprovado em 97, quando dois autores também fizeram várias nacionalidades, vários países, eles viram qual é a frequência de acidentes de trabalho em pessoas com epilepsia e pessoas sem epilepsia. E ele viu que é praticamente o mesmo, que não tem uma prevalência maior. Então, esse receio dos empregadores não pode ser usado. Há outro receio, outro medo dos empregadores, eles acreditam que os pacientes com epilepsia têm menor capacidade e menor produtividade. Foram feitos vários estudos e o que a gente vê é que a pessoa com epilepsia, na maioria das vezes, tem uma capacidade normal. E que a grande diferença em pessoas com epilepsia e pessoas sem epilepsia no trabalho é a remuneração. A pessoa com epilepsia, ela ganha menos. E o grande problema não é que eles têm menor capacidade ou menor produtividade. O grande problema é que eles têm um sentimento de inferioridade, de insegurança, e acabam desistindo de competir, desistindo de lutar pelo que eles querem no mercado de trabalho. E por isso, muitas vezes, eles acabam não aparecendo. Um outro receio, eles acreditam que os pacientes com epilepsia faltam mais, né? Tem maior absenteísmo. E o que a gente vê é que eles têm um número menor de faltas. O que acontece é que eles têm, quando tem afastamento, períodos mais longos de afastamento. Mas eles faltam menos ao trabalho. Possivelmente, uma explicação é que eles têm receio justamente dos empregadores usarem isso como desculpa, como justificativa. E por isso eles vão, independente do estado que eles estão. E uma outra questão é que os empregadores têm receio da reação dos outros perante as crises epiléticas. Vocês imaginem numa empresa, um paciente, uma pessoa com epilepsia ter uma crise, o que os outros vão pensar? Então entra a questão do estigma, né? Então o medo das pessoas se assustarem e de comprometer todo o andamento da empresa, o andamento daquele local de trabalho, o medo de não saber como lidar, né? Como a gente viu, como você tem visto nesse curso, muitas pessoas não sabem como lidar na hora da crise, e o estigma. E quando a gente fala em estigma, como a gente falou e vai falar nas outras aulas, a epilepsia tem um estereótipo negativo, tem uma conotação muito negativa, e existem as crenças e existe o rótulo de epilético, que isso faz com que a pessoa seja escondida. Isso remete só à incapacidade. E aí a gente tem, além dessa questão, na relação com o estigma, nós temos os fatores psicossociais. Então, o próprio paciente mesmo pode ter uma menor autoestima, uma qualidade de vida diminuída, depressão, ansiedade, estresse, e todos esses fatores contribuem para ele não se colocar no mercado de trabalho. Então fica difícil, ele não se coloca, o mercado de trabalho não abre, né? E aí, até onde a gente pode conseguir ir? Quais são as leis possíveis, né, na questão do trabalho? É garantido que um paciente com epilepsia possa ter alguma lei? A gente vai ver na próxima aula algumas leis para epilepsia, mas o mais importante a gente vê que existe uma discriminação velada, né? Então, não, eu não vou contratar, tem epilepsia, mas fica assim, né? Meio, né, no estigma, mas sem falar muita coisa. Ou a discriminação garantida por leis mesmo, né? Como existe o risco de acidente, existe qualquer tipo de risco maior que
faça com que esse paciente não seja inserido no mercado de trabalho. Existe o risco de acidentes, né, como a gente falou, versus o preconceito e o estigma, que hoje, né, até diante de tudo que a gente viu agora, a gente sabe que é muito maior a questão do preconceito e do estigma do que o risco mesmo, né, de acidentes. E é claro que tem algumas profissões consideradas impróprias. Isso de acordo com algumas normas, né, de trabalho para epilepsia. Existem algumas profissões. Então, policiais, bombeiros, babás, enfermeiros, motoristas, cirurgiões, trabalhos em altura, controle de máquinas, vigias solitários. Então, é claro que isso não é uma regra, né? Depende do tipo de epilepsia, depende do controle das crises, depende de vários fatores. Mas existe uma lista de algumas profissões que não são adequadas, que poderiam ser melhor adaptadas para um paciente com epilepsia, certo? O que é importante, né? De acordo com isso, a gente falou da epilepsia na escola e o que a gente quer? A gente quer que essa criança, que esse adolescente cresça e mesmo tendo epilepsia, que ele se sinta inserido na sociedade e mais ainda inserido no mercado de trabalho. Então o que a gente quer é lembrar que 70% a 80% das pessoas com epilepsia podem ter suas crises controladas com tratamento medicamentoso. E aí, se a gente tem a grande maioria que pode ter isso, a gente tem a grande maioria que pode trabalhar normalmente, certo? Então, quando a gente fala em uma criança e um adolescente, a gente tem que dar todas as condições para que essa criança, esse adolescente cresça, se desenvolva de uma maneira integral para chegar aonde ele quer chegar, para chegar no sonho que ele quer. Então, o que a gente vê é que para conquistar e para manter um emprego, não basta mercado de trabalho, não basta abrir oportunidades. Precisa primeiro, além dessa questão de oportunidades, das empresas abrirem, de tudo isso, mas precisa do paciente querer, precisa da família querer, precisa que esse paciente se sinta capaz, se sinta participante da sociedade, tá? Precisa que esse paciente seja realmente um cidadão, como a gente vai falar nas próximas aulas. E aí eu termino essa aula perguntando, você, professor, você professora, você diretor, você contrataria alguém com epilepsia para trabalhar com as suas crianças? Você contrataria alguém para trabalhar na sua casa? Para trabalhar na sua escola? Compartilhe essa opinião, tá bom? Até a próxima aula.